rolando uma confusão enorme entre a Venezuela e o Brasil por causa da cúpula do BRICS. Na verdade, a confusão é mais da Venezuela, porque o Brasil não fez nenhuma fala oficial sobre o assunto. O que acontece? A gente teve a cúpula do BRICS agora, essa cúpula 2024, que foi uma cúpula muito importante, e nessa cúpula foi decidido que alguns países entrariam como parceiros do BRICS. Se eles são parceiros do BRICS, eles não têm direito a voto, eles não têm participação no Banco do BRICS, participação acionária, tá? Mas eles podem pegar empréstimos. Mas eles se transformam em parceiros comerciais do BRICS, ou seja, tem muita importância essa parceria. Mais de 30 países apresentaram um pedido oficial para entrar no BRICS. E aí todos esses países foram analisados pelos plenos, né, que são os 9 países que estão efetivamente no BRICS. Por que são 9? Vou abrir um parênteses. Porque a Arábia Saudita, mesmo tendo sido convidada para ser pleno, ela até hoje não respondeu. Tá rolando umas negociações internas ali. Mas um dia eu faço um vídeo para contar essa treta. Vamos voltar à treta Venezuela. E aí, para organizar essa entrada no BRICS, eles criaram uma série de regras, os BRICS. Essas regras não foram criadas nessa cúpula, foram criadas em outra reunião que rolou mais ou menos há 2 semanas atrás. Na prática, essa cúpula ela é muito mais midiática do que outra coisa, porque as negociações já tinham sido feitas. Numa dessas organizações, você tem que ter uma relação com a ideia de multipolaridade, você tem que ter uma relação com a questão do sul global, compreender a nova governança, pleitear a reforma da ONU e ter boa relação com todos os países membros plenos do BRICS, ou seja, não pode ter nenhum atrito entre os novos membros. E aí, a Venezuela apresentou um pedido para entrar no BRICS, assim como a Bolívia e Cuba. E aparentemente, por que eu falo aparentemente? Porque isso não é de fato uma fala oficial. O Brasil teria vetado a Venezuela no princípio de relações, porque a Venezuela e o Brasil não estão com boas relações. A Nicarágua e o Brasil foi de fato vetada pelo Brasil, porque inclusive não existem mais relações diplomáticas entre a Nicarágua e o Brasil. E não existem relações diplomáticas porque o presidente da Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro. E aí o Brasil colocou em prática a regra da reciprocidade. Uma vez que o embaixador brasileiro foi expulso da Nicarágua, o Brasil convidou a sair a embaixadora da Nicarágua no Brasil. Nada que depois uma conversa de cavaleiros não resolva, tá, gente? Porque assim, não houve nenhum atrito maior. No caso, a Nicarágua falou umas bobagens, mas o Brasil não respondeu. E aí, desde a eleição do Maduro, o clima tá meio ruim entre Brasil e Venezuela. E o tá meio ruim porque tem uma história aí. No ano passado, foi feito uma coisa chamada Acordo dos Barbados. Inclusive tem vídeo aqui sobre o Acordo dos Barbados. Para fazer uma síntese, o Acordo dos Barbados foi um acordo que o Brasil foi fiador da Venezuela nesse acordo, onde tanto a oposição como a presidência da Venezuela, ou seja, Maduro, assinaram e se deixaram bem claro que iriam sim seguir todos os trâmites legais oficiais para a eleição da Venezuela. Que essa eleição deveria ser feita com o máximo de transparência, com observância, inclusive, de grupos internacionais, para que pudesse não ser questionado o resultado. Esse acordo de Barbados, ele tinha uma finalidade, levantar as sanções contra a Venezuela. Então o Brasil foi lá e foi fiador desse acordo. Aí a gente teve a eleição na Venezuela, que é uma eleição que está bem complicada, porque o Brasil espera a publicação das famosas atas, que na verdade são os boletins eleitorais venezuelanos, e para reconhecer esse processo eleitoral. Ou seja, o Brasil ainda não reconheceu o processo eleitoral venezuelano. Então há uma crise entre Brasil e Venezuela. E justamente por ter uma crise entre Brasil e Venezuela, não teria como a Venezuela entrar neste momento no BRICS. Ela poderia entrar no ano que vem, por exemplo. Então, gente, era meio óbvio que a Venezuela ia ser vetada a partir desse princípio de ter boas relações. E esse princípio já é antigo. Mas mesmo assim, antigo assim, foi feito nas outras semanas. E mesmo assim, o Maduro foi para a Rússia para participar da cúpula do BRICS, para dar uma pressãozinha para a Venezuela entrar. E a Venezuela não entrou. E tá rolando isso aqui. Ao invés de Maduro ficar quieto na dele, tentar pleitear a entrada da Venezuela no BRICS ano que vem, ele simplesmente começou a fazer falas muito graves contra a presidência do Brasil, fazendo acusações, inclusive deixando claro que o Brasil tomou uma atitude agressiva contra a Venezuela. O que a Venezuela está fazendo é uma tentativa, o que é errado, mas é uma tentativa de rompimento de relações diplomáticas a partir do Brasil. Não vai rolar isso, o Brasil vai ficar quieto, vai ficar olhando essa confusão e vai deixar o sangue dar uma esfriada. Mas o que muita gente não entendeu dessa história até agora é o seguinte: a bem da verdade,
se a Rússia e a China tivessem bancado a entrada da Venezuela no BRICS, falando, olha, não me importa, Brasil, eu acho que eles são importantes, a Venezuela tinha entrado. A fala do Putin dizendo que é um grande amigo da Venezuela, que apoia a Venezuela, é uma fala diplomática, uma fala para mídia. Mas nas reuniões de bastidores, ninguém chegou lá e bancou e falou, bom, vem Venezuela sim, acho importante estrategicamente. O caos interno da Venezuela é sim um fator que preocupa o BRICS, porque o BRICS ele não quer brigar com ninguém. O BRICS quer levantar os países do sul global, mas ele não tá afim de sair brigando com ninguém. Essa grande treta entre Brasil e Venezuela é porque o Brasil não referendou a entrada da Venezuela esse ano como parceiro do BRICS, mas o Brasil referendou a entrada de outros dois países, Bolívia e Cuba. E eu não estou entendendo porque as pessoas não estão felizes porque Cuba entrou. O fato é que a gente vai observar isso aqui, o que para mim é muito mais uma discussão em meios de comunicação do que de fato uma questão diplomática, mas vou fazer uma provocação. De acordo com a imprensa, até então a Turquia está na lista de convidados. A Índia tinha vetado a Turquia, mas o Putin bancou. Se a Turquia aparecer na lista final de convidados para o BRICS, significa que, mesmo a Índia não querendo, o Putin forçou. Então, por que ninguém bancou a Venezuela ao veto, ao possível veto do Brasil? Fica o questionamento.